Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos estudar a bem-aventurança dos que choram. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, verso de número 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pai do céu, nós te pedimos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos dê do seu Espírito, nos faça compreender a porção da tua palavra, nos faça crescer, Senhor, em entendimento, em graça e em amor do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nessa segunda bem-aventurança, Jesus declara uma verdade que é paradoxal, né? Jesus fala que aqueles que choram são bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz. Aí você para e diz assim: como é bem-aventurado aquele que chora? Como é que é feliz aquele que chora? Né? E Jesus diz que esses receberão consolo. À primeira vista, parece uma afirmação contraditória. Mas a grande verdade é que Jesus está falando que ele está apresentando uma realidade um pouco mais profunda que a gente precisa entender. Essa bem-aventurança não é um lamento humano comum. O que Jesus está mostrando aqui é que é um quebrantamento espiritual verdadeiro daqueles que pertencem ao Senhor. Nós achamos estranho, é porque o mundo geralmente considera a felicidade como ausência de dor e de sofrimento, né? E Jesus está dizendo assim: olha, ainda que haja dor, ainda que haja sofrimento, são felizes aqueles que choram pelo seu próprio pecado. São felizes aqueles que choram por causa da injustiça do mundo, que olham para fora e veem o mundo injusto. Esses passam a chorar diante de Deus porque têm uma verdadeira comunhão com o Pai. Então Jesus liga a felicidade à vontade de Deus. Ainda que no mundo eu encontre aflição. O choro mencionado por Jesus não se refere apenas à tristeza comum causada pelas circunstâncias da vida, mas está profundamente ligado a um lamento espiritual que surge da percepção de pecado e da devastação das vidas das pessoas no mundo. É um choro que é altruísta, é um choro que olha para fora, não olha somente para si. Olha para fora primeiro por causa de Deus, e aí você vê os seus próprios pecados, e olha para fora por causa do outro, e você vê a maldade humana. Então você tem duas perspectivas e sempre você está olhando para fora. Biblicamente, essas duas verdades são estabelecidas em Isaías, quando ele chora pelo pecado dele e do povo. Isaías 6, quando ele lamenta a sua própria condição diante de Deus, quando Deus se revela a ele, quando Deus se mostra, ele vê a beleza de Deus e diante de toda a perfeição, diante de tudo que Deus é, ele vê o seu próprio pecado e diz: ai de mim. E ele percebe a partir de si, a partir de ser pecador, ele diz: olha, eu sou um homem impuro e que estou também no meio de um povo igualmente impuro. Porque ele vê a própria beleza de Deus. Então você tem aqui um arrependimento genuíno, frequentemente acompanhado de lágrimas, de choro. De um choro de arrependimento, mas um choro que traz profunda alegria, porque encontra a pessoa de Deus e porque reconhece em si mesmo a sua necessidade de buscar ao Senhor por causa da gravidade do pecado. É por isso que Isaías grita: ai de mim, eu preciso da misericórdia de Deus. E o texto mostra que Deus toca nele, purificando-o, que é a linguagem bíblica de Deus purificar todo aquele que é seu. Jesus é aquele que purifica os seus com o seu sangue.
A linguagem é sempre essa de você chorar pelo seu próprio pecado, mas também chorar pelo pecado do mundo. Ele olha, o profeta Isaías olha para o seu povo e vê que eles não estão vivendo o que Deus deseja. O que Jesus está mostrando para nós, primeiro, eu preciso olhar para mim e me reconhecer pecador. E segundo, eu preciso olhar o mundo e ver que ele jaz no maligno, que o mundo é caído. E que o mundo precisa desesperadamente da pessoa do Senhor, da sua salvação, da transformação que Deus faz nos seus filhos. Essa segunda consequência é chorar pelas circunstâncias do mundo. Nós falamos hoje de manhã que é a característica do profeta Jeremias. Ele olha para fora e vê o pecado dos povos. Ele prega e não há arrependimento. Então você tem um sofrimento por causa da injustiça, por causa da dor que ele sentia, porque Deus não estava sendo adorado. Então, aqui não é alguém que foi cauterizado, alguém que simplesmente olha para fora, vê o mundo desabando e não faz diferença para eles. Jesus está dizendo assim, olha, bem-aventurado é aquele que se coloca diante de mim com lágrimas, por causa desse mundo que padece. Porque, de fato, ele entendeu a relação verdadeira que há entre mim e seu povo, eu e o seu povo. Aqueles que choram dessa maneira, eles anseiam por um reino de Deus e pela sua justiça. Eles anseiam por uma transformação dessa realidade. Eles anseiam de forma espiritual que o mundo seja completamente transformado. John Stott, que é um teólogo anglicano que eu sou apaixonado, ele interpretava essa bem-aventurança como uma referência à tristeza que os cristãos experimentam quando reconhecem o estado de pecado do mundo e sobre as suas próprias vidas. Para ele, o consolo vem através da salvação e da restauração que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele diz assim, na sua mensagem do Sermão do Monte, ele diz que o choro que Jesus declara abençoado não é apenas a tristeza pessoal. Não é quando as coisas não estão dando certo. Mas é a tristeza que é resultado da consciência de pecado. Essa tristeza é consolada pelo perdão de Deus e pela promessa de um mundo restaurado. Então nós choramos de alegria, por vislumbre de uma nova realidade, tanto nossa, por sermos lavados e remidos do pecado, quanto do mundo, que pode ser transformado pela própria mão de Deus, pela misericórdia de Deus que se estende. Quando olhamos o homem matando o outro e dizendo assim, é responsabilidade minha cuidar do meu irmão, como disse Caim, nós vemos que o homem se afastou completamente dessa realidade de Deus e não percebe que o irmão, que o outro, que o próximo, que o seu semelhante é sua responsabilidade. Devemos chorar quando vemos o mundo se matando. Seja na violência urbana, seja na violência da guerra. O nosso coração precisa se entristecer. É sobre isso que Jesus está falando. É o seu choro olhando para a cidade de Jerusalém e as lágrimas vindo aos seus olhos. Porque ele olhava e via um povo perdido em Jerusalém. Martinho Lutero, reformador, ele entendia que esse choro não inclui apenas a tristeza pelo pecado, mas ele inclui aí também o sofrimento do povo de Deus. As perseguições do povo de Deus nesse mundo caído, as dificuldades, o encontrar com a morte, que é tão difícil. Aqueles que foram mortos por causa da fé. Ele inclui todos os mártires nesse choro, mas que serão consolados, que encontrarão consolo na pessoa de Deus, que encontrarão consolo prometido por Jesus, a sua graça salvadora, o seu amor, a sua redenção que está por vir. Numa linguagem escatológica de olhar para frente com felicidade, ainda que o momento seja difícil, ainda que seja um momento de choro, ainda que o choro dure a noite, a alegria vem pela manhã.
A vida passa. Irmãos, nós temos um consolo prometido nesse texto. Seremos consolados. Aqui reflete a própria natureza graciosa e amorosa da pessoa de Jesus e da pessoa de Deus. É alguém que conhece os nossos sofrimentos, que sabe o que passamos. Ele conhece cada noite de sono que nós perdemos. Ele sabe cada lágrima que desceu do nosso rosto. A palavra do Senhor diz que Deus conta e acolhe em taças. Como se Deus estivesse presente em cada um dos momentos em que choramos, em que colocamos a nossa vida diante dele. Se há um lugar bom para chorar, é na presença de Deus. É em conversa com Deus. É derramando o coração na presença do Deus Altíssimo. O Salmo 147:3 diz que Deus é Ele que cura os quebrantados de coração. Os que estão realmente tristes, os que estão sofrendo nesse mundo, Deus cura os quebrantados de coração. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxuga dos olhos toda a lágrima. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que fazemos. Deus é aquele que está conosco. O que é belíssimo é entender que esse consolo divino ele não é temporário e não é superficial. Não é um tapinha nas costas que Deus te dá e diz, vai passar. Não é. É muito mais profundo do que isso. É muito mais eterno do que momentâneo. Estamos falando de eternidade. Aqueles que choram pelos seus pecados, eles vão encontrar consolo e perdão na pessoa de Deus. Eles vão encontrar novidades de vida. Eles vão encontrar um novo caminho para andar. Eles vão encontrar, diante de Cristo, um mestre que vai lhe ensinar a caminhar de novo. Vai lhe mostrar como viver, como agir, como amar, como escolher, como adorar. Quando nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, diante da sua graça, Ele perdoa os nossos pecados, irmãos. Ele perdoa as nossas falhas. Ele nos dá paz interior. Como está escrito na Escritura. Ele transforma a nossa vida não como o mundo pode fazer, mas como só Ele pode. A paz de Deus excede todo e qualquer entendimento. Esse é o consolo maior que nós encontramos na pessoa de Jesus. Saber que somos reconciliados com Deus e que Ele nos oferece essa nova vida em Cristo é algo que deve fazer com que choremos de profunda e grata alegria. Temos um momento novo, uma vida nova para viver. Esse encontro com Deus, que nos faz, como Jeremias, nos ver, né? Tem uma linguagem que eu gosto, que é a ideia de luz, da luz de Deus, que faz com que vejamos tudo. É como se você estivesse vivendo cheio de manchas no corpo e você não consegue perceber porque não há luz suficiente. Então, quanto mais você se aproxima da luz, mais você consegue ver a pessoa de Deus, a sua santidade, a sua beleza, e mais você consegue ver as suas nódoas. Você dentro de um quarto escuro, você não vê o quanto você está sujo. Mas se você estiver agora nesse sol a pino ali no meio, você vê todas as suas manchas. Então a linguagem é que Jesus está dizendo assim, olha, vocês que choram por causa da perseguição, vocês que choram por causa do sofrimento do mundo, vocês que choram por causa do pecado e por causa do mundo caído, vocês serão consolados. Mas serão profundamente consolados hoje e no reino vindouro de Deus, na sua perfeição, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá doenças, onde não haverá dor, onde não haverá morte. Num processo contínuo de eternidade. Observe que Apocalipse 21, Jesus promete que haverá um dia em que a dor, o luto e o sofrimento
cessarão, desaparecerão. Este consolo aponta para uma esperança que nós temos, que é escatológica, desse reino vindouro, onde a justiça de Deus será plenamente revelada. Mas é um gozo que nós antecipamos e sentimos hoje. Não é algo que você vai sentir lá. É algo que você sente hoje. E é por isso que há esse choro prazeroso. Eu lembro a quantidade de vezes em que eu me coloquei diante de Deus, em que momentos de adoração profunda, eu fui às lágrimas, não porque estava triste, mas porque eu estava vendo a eternidade. Porque eu estava vendo beleza. Eu estava vendo cura, transformação, salvação. E as minhas lágrimas desciam e eu sentia um prazer. E quanto mais eu chorava, mais eu sentia alívio na minha alma, do peso do mundo. É isso que Jesus está falando. É esse encontro profundo com a pessoa de Deus e com o seu Espírito, que transforma esse momento de choro em algo prazeroso, importante, curador, curativo, né? A ideia de comunidade de Deus como um lugar terapêutico, que cura as feridas da alma. Clemente de Alexandria disse o seguinte: a tristeza do justo não é uma fraqueza, mas uma força. Pois aqueles que choram pelos pecados serão recompensados com o consolo que vem do próprio Deus, que enche as suas almas de alegria. É sobre isso que eu estava falando. Que é perceber Deus tocando o coração dos seus filhos e transformando e enchendo-os de alegria. É Paulo e Silas cantando preso, mas cantando alegres, porque eles estão na presença de Deus ainda que presos. São os mártires da igreja entrando no Coliseu, cantando e louvando, para encontrar as bestas feras, para encontrar homens armados para lhe cortarem as cabeças. Mas eles estavam felizes, felicíssimos, e é uma coisa que é paradoxal. É isso que Jesus está falando. Há um povo diferente que tem uma bem-aventurança, que é o consolo de Deus. É um choro que vem como uma resposta à corrupção moral do mundo. Quando você vê o mundo corrompido, o mundo caído, as pessoas se matando, as pessoas se odiando, a gente chora porque quer ver este mundo transformado. Que quer ver esse mundo novo. E nós nos alegramos, por outro lado, porque nós nos aproximamos de Deus, estamos próximos de Deus. Portanto, essa bem-aventurança, ela não se refere apenas ao sofrimento físico, mas também a uma dor espiritual, emocional que nós enfrentamos nesse mundo caído. E que é tratado na pessoa do Cristo. Lamentar a injustiça, o pecado, as perdas, né, nos devem trazer para nós um peso de sofrimento. Sabe quando Esdras olha para Israel e passa 6 horas confessando pecado? Não era pecado de Esdras. Eles passam 6 horas lendo a palavra, 6 horas explicando a palavra e 6 horas confessando pecado. É isso. O texto diz que é um choro, uma comoção em todo o povo. Enquanto Esdras lia as escrituras, todo mundo chorava. É isso. É esse encontro com a pessoa do Espírito Santo que revela quem o homem é sem Deus e que o homem precisa de Deus. Não é esse toque superficial, mas é profundo, transformador, que vem da presença de Deus, que é o cuidado amoroso do Pai sobre os seus filhos. Essa promessa de consolo é uma lembrança de que mesmo em meio à dor, ao luto, ao sofrimento, Deus está perto. Lembra que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
É precioso entender que ele diz isso no último encontro com os discípulos. É precioso entender que ele diz isso no momento que ele vai ser assunto aos céus. No momento da sua ascensão. Ele está dizendo assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu estou com vocês todos os dias. Em tudo. Em todos os momentos, bons e ruins. Eu estarei convosco. Então ele vê as nossas lágrimas em nossas orações. Ele colhe as nossas lágrimas e nos oferece conforto a todo o tempo. Não há desperdício em derramar as nossas lágrimas na presença do Senhor. Não há desperdício em passarmos o nosso tempo de oração na presença do Senhor. Por outro lado, olhando para a pessoa de Deus, olhando para a sua justiça, o seu amor, você também olha para fora e você vê o contraste com o mundo. É interessante você perceber que o mundo ele valoriza essa força exterior, essa autossuficiência, esse prazer imediato. O choro é frequentemente visto como sinal de fraqueza. Ah, você chora, você é um fraco. E a Bíblia está demonstrando justamente o inverso. Jesus está invertendo a perspectiva e está mostrando que essa é a verdadeira força. É quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Porque eu não posso nada, mas o meu Senhor, ao qual eu me rendi, pode todas as coisas. É quando eu percebo a minha própria fraqueza, a minha incapacidade de salvação, a minha incapacidade de me tornar melhor, é que eu estou ficando forte. É porque Deus está fazendo com que eu diminua e Ele cresça. É quando eu olho para Jesus e percebo que não há uma outra forma para a minha vida ser melhor, mais justa, mais verdadeira. É quando eu rejeito o meu próprio orgulho, olhando para a pessoa de Cristo. O orgulho impede o lamento sincero, meus irmãos. Lembra da diferença entre o fariseu e o pecador que Jesus mostra? Um diz, eu sou bom, eu sou justo, obrigado, porque eu oro 3 vezes ao dia. Ele olha para si mesmo como se ele fizesse tudo certo. E o outro, enquanto se lamenta pelo seu próprio pecado, a sua oração é sincera. E a ideia judaica de bater no peito é de dizer assim, olha, sou eu mesmo que não mereço, eu não presto. E Deus é absolutamente tudo em mim. Vivemos no mundo e o mundo, irmãos, ele muitas vezes exalta o orgulho. Exalta você. Hoje é mais comum você ver as pessoas falando, olha, eu era pobre, eu era acabado, agora eu sou rico, sou milionário, sou bom, eu sou bacana, eu sou coach. Vou lhe ensinar como é que você vira isso. Então, o tempo todo hoje, nas redes sociais, em todo lugar, vejo pastores fazendo isso. Uma coisa extremamente vergonhosa. Uma coisa que Deus nunca ensinou. Porque se Jesus era dono de tudo, ele deixa tudo para não ser segundo o mundo, mas ser tudo segundo Deus. Ele não abraçou os reinos desse mundo oferecido a ele. Ele não pegou e se colocou sobre todos. Ele faz exatamente o inverso. Você quer ser o maior, sirva. Você quer ser o maior, cuide dos outros. Jesus nos chama a uma postura de humildade e de arrependimento, reconhecendo que precisamos desesperadamente da sua ajuda. Quando ele abre, ele falou primeiro de humildade de espírito e depois de um quebrantamento de espírito. Em reconhecer-se dependente de Deus. Pastor João, eu entendi. E agora? Agora vamos fazer algumas implicações para a vida, para a gente ir embora daqui entendendo que eu não preciso, que eu não tenho somente que ouvir.
palavra de Deus, Jesus diz que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, constrói uma casa sobre a rocha. Tiago diz, olha, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Então, como é que eu pratico essa verdade na minha vida? Em primeiro lugar, reconheça o seu próprio pecado. Reconheça-se pecador. Coloque-se diante de Deus com arrependimento. Seja honesto diante de Deus com as suas falhas, ainda que sejam mentais. Ainda que seja uma coisa que eu pense brevemente. Reconheça o seu próprio pecado. Seja como aquele pecador, bata no seu peito e diga, ó, Deus tem misericórdia de mim, pobre pecador. Segunda coisa, olhe para o mundo e lamente as injustiças do mundo. Lamente. Chore o sofrimento alheio. A igreja, todos nós, estamos ficando, sabe? Lembra a diferença verdadeira que Jesus mostra no bom samaritano? É que ele olha para aquele homem caído não como um judeu inimigo dele. Não como alguém que merecia estar ali naquele lugar. Mas ele olha como se fosse ele mesmo. E os religiosos, sacerdote, levita, crente, todos os que passam ao largo, não choraram, não se dedicaram. Não. Então olhe para fora, ansiando pela justiça e pelo amor de Deus. Que você seja esse instrumento. Uma outra coisa é, aprenda a buscar consolo na presença do Senhor. Toda vez que Jesus tinha algo grande, ele se separava para orar. E ele era Deus. Quando ele vai ao Getsemane chorar, irmãos, ele está buscando consolo. Ele está no momento mais difícil da vida dele. Nós também temos momentos difíceis. Aprenda a buscar consolo na presença de Deus. Aprenda a dobrar os seus joelhos diante daquele que te oferece cura, paz e restauração. É um hábito. É um caminho que nós devemos seguir todas as vezes. E por último, espere consolo de Deus. É difícil quando você tem a sensação de que Deus te esqueceu. Ou que as coisas não vão mais dar certo. Já tive momentos assim na minha vida, já conversei com pessoas que estavam exatamente nesse lugar. Nós experimentamos consolo de Deus, irmãos. Ainda que no meio de profundo sofrimento. Talvez seja o melhor lugar para encontrá-lo. Não que eu deseje que algo ruim aconteça para que você vai encontrar com Deus. Sabe aquele momento em que Ezequias percebe que a vida dele acabou? Sabe? Sabe quando o profeta diz assim, olha, tua vida vai acabar agora. Esse seu sofrimento nessa cama agora é para morte. E o texto bíblico diz que ele vira para a parede. Não tem ninguém na parede. Ele não vai para a presença de ninguém. Chora profundamente. E recebe de Deus uma graça tão purificadora que o profeta já estava indo embora e Deus diz, volta. Volta lá. E fala com ele. Porque houve transformação. Este choro é verdadeiro. Vai lá consolá-lo. E o consolo que ele recebe é qualquer consolo, irmãos. O profeta olha para ele e diz, olha, homem de Deus, você vai levantar daí. Deus disse que você não vai morrer agora. E você vai ver mais 15 anos. E Deus é tão absurdo que diz assim, você vai viver mais 15.
mais 50 no caso de Adonias. E Deus o levanta. E ele se transforma num reformador de Israel. Ele se transforma em alguém que Deus quer que ele seja. É esse choro que Jesus está falando. É esse encontro com esse Deus justo. É esse consolo que transformou a vida do rei Ezequias, não só para aquele momento, mas para toda a eternidade. Deus te chamou para a eternidade, não para apenas 15 anos, mas para toda a eternidade. A minha oração, irmãos, é que possamos ser sensíveis ao chamado de Deus. Que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo. E lamentar o nosso pecado, olhar para fora e ver esse mundo caído que está desesperadamente precisando de salvação. Sabe, quando deitarmos na nossa cama e virarmos para a parede e dizer assim: Senhor, restaura a minha vida todos os dias, restaura a minha cidade, restaura meu país, restaura o mundo. Ó Deus, traz o futuro glorioso do teu reino sobre nós. Orar. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor derrame sobre nós, Senhor, a tua graça, o teu consolo. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Sê conosco, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa o seu povo espalhado sobre toda a terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Amém.